Eleições 2024 no Sistema Fronteira de Comunicação. Estamos neste momento aqui no Fórum Eleitoral da Comarca de Barracão. Ao meu lado, o Dr. Esdras Murta Bispo, juiz de direito e juiz eleitoral nessas eleições deste ano. Doutor, cerimônia de lacração das urnas. Qual a importância desse ato, inclusive com representantes de partidos, acompanhando a lacração de todas essas urnas para os municípios que fazem parte da comarca que vão estar realizando as eleições neste ano? Exatamente. Todos os atores sociais foram convocados para essa cerimônia, Ministério Público, OAB, os dirigentes de partido, candidatos. O objetivo é sempre certificar a autenticidade do processo eleitoral. É sempre importante lembrar que a verdade eleitoral é a razão de ser, a razão de existir da justiça eleitoral. Então, essas urnas, elas são amplamente auditáveis, elas são seguras. Lembrando que Barracão conta com um plantel de urnas completamente novas. Essas urnas são as mais modernas, elas são de 2022, e o objetivo é justamente tornar a justiça eleitoral cada vez mais transparente, fazendo com que a comunidade conheça como é que se dá o procedimento de carga e lacração das urnas eletrônicas. Doutor, a partir desse momento as urnas saem daqui lacradas, prontas e só serão reabertas no dia da eleição. Exatamente. Elas são lacradas, eu assinei todos os lacres, né? O membro do Ministério Público também assinou, e todos nós presenciamos aqui a carga da urna, elas são lacradas, são encaixotadas e serão direcionadas para cada sessão eleitoral correspondente. Doutor, eleições a gente sabe que tem alguns detalhes diferentes. Tem a questão da não prisão de eleitores próximo à eleição, tem a questão das bebidas. Como é que vai funcionar esse ano? O senhor já tem alguma diretriz em questão dessa situação, agora entrando na reta final das campanhas e já se preparando para a eleição? No final dessa semana ou no começo da semana que vem, nós iremos fazer uma reunião com todas as forças de segurança, né? Elas serão devidamente orientadas na forma como deverão agir a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, e sempre ressaltando que no dia das eleições, o que é importante para o eleitor ele não deve se aglomerar na frente das sessões eleitorais. O recomendado é que ele vote e retorne para a sua casa. Também é amplamente importante que esses eleitores não frequentem locais onde possa haver consumo de bebida alcoólica, né? Não existe a proibição legal, mas é importante que isso não aconteça para que problemas maiores não ocorram. E as forças policiais serão orientadas nesse sentido, no sentido de patrulhamento da cidade como um todo, sempre resguardando, né, o 100 metros da sessão eleitoral, né? Não pode haver força policial ostensiva, a não ser em casos excepcionais. Mas o importante é, em suma, que o eleitor não se aglomere, que não manifeste de forma coletiva o seu voto, né? Ele até pode usar camisas que remetam à cor do seu partido, insígnias, adesivos, ou seja, é uma manifestação individual, silenciosa e comedida, mas não pode haver de forma alguma aglomeração, e isso será amplamente combatido no dia. Além disso, doutor, a gente frisa também a importância para que todos vão à urna, votem, escolham os seus candidatos. A gente sabe que no Brasil o voto é obrigatório, não é? E facultativo para aqueles maiores de 70 anos e quem tem menos de 18 anos. Mas o importante é que, de fato, o cidadão exerça o seu voto, que ele se conscientize, no sentido de que as eleições é a oportunidade magna que o eleitor tem de colocar no poder alguém que, de fato, represente principalmente o interesse público, né, os interesses republicanos e democráticos. Então, é sim importante que a juventude, né, exerça o seu voto e também aquelas pessoas maiores de 70 anos também o façam de igual modo. Vamos conversar também com a chefe de cartório, a Fernanda Calil. Alguns detalhes, Fernanda, que a gente sempre busca. Número de eleitores, quantas pessoas vão estar envolvidas. É um monte de gente para que a eleição dê certo, funcione e a democracia, mais uma vez, seja feita. Olá, bom dia. Sim, sem dúvida. Para essa eleição, nós convocamos o total de 305 colaboradores, né, nos 3 municípios aqui da comarca da zona eleitoral. São 252 mesários, todos eles já treinados, né? Além disso, vamos contar com 29 motoristas auxiliando no transporte de eleitor, na coleta da mídia de resultado, além de 24 coordenadores de acessibilidade, né, garantindo que os locais de votação estejam acessíveis ao eleitor. São
Quais os municípios, para quem está nos acompanhando, Fernanda, que fazem parte aqui? Então, a zona eleitoral ela é composta por Barracão, Bom Jesus do Sul e Salgado Filho. E em cada um desses municípios, quantos eleitores teriam esse número também? Sim, o total do eleitorado nos 3 municípios, fechamos com o eleitorado apto a votar para essas eleições, 15.235 eleitores, né? Sendo estes 7.788 em Barracão, 3.786 aptos em Bom Jesus do Sul, e em Salgado Filho, 3.661. E são 39 locais de votação, dividindo nesses 3 municípios, né? Isso, exatamente. São um total de 39 locais de votação e 63 sessões eleitorais. E qual é o número de candidatos? A gente vê aqui na planilha que temos os números dos candidatos à majoritária, dos candidatos também do cargo a vereador. Isso, então, vão para a urna nessas eleições o total de 7 candidatos ao cargo majoritário, né, a prefeito. Então, são 7 coligações concorrendo nos 3 municípios. E o total de candidatos a vereadoras e vereador, 120 candidatos. Fernanda, e caso uma dessas urnas dê problema, tem alguma de reserva? E como que acontece? Se der o problema, tem algum detalhe específico que deve ser feito no dia? Sim, a gente tem 16 urnas de contingência, né? Mas mesmo assim, alguma urna dando problema hoje na cerimônia, é aberto um chamado para manutenção corretiva dessa urna, né? Somente o pessoal da Positivo que pode fazer essa manutenção. Após feita a correção, né, desse eventual erro, é feita uma nova carga nessa urna. Para isso, é feita uma cerimônia complementar a essa, também com ampla divulgação, publicações de editais, convocação aí de toda a comunidade e entidades fiscalizadoras, para ser feita a carga, então, nessa urna reparada. Mais uma vez frisamos, a urna não é conectada à internet. Aqui a gente observa somente a energia para que seja feito todo esse trabalho. Sim, exatamente. A urna somente é ligada na energia elétrica, né, e possui uma bateria interna. No caso de falta de luz, ela funciona aí com a bateria interna dela com uma perspectiva e uma vida de 6 horas.